Oi, tudo bom com você? Se você é uma pessoa que busca um livro com um romance com muita química, muito amor, After não é esse livro. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro quadro ao primeiro episódio, né, do quadro que eu vou tentar fazer, que é o Book Talk. E hoje nós vamos falar de After. Desde que eu me vi inserida né, no caso, desde que eu me vi nessa sociedade, nessa comunidade de livros na internet, sempre sempre ouvi falar sobre o livro After, falando que ele era muito ruim. Assim, nunca tinha visto nada dele, nunca tinha lido, então pra mim eu não conhecia, só de dizeres. Então eu resolvi ler essa bomba pra realmente ver se é tão ruim quanto diziam. E era tão ruim quanto dizem. Primeiramente a gente começa... a gente já começa sabendo que o livro, ele era, na verdade, uma fanfic, né, de Harry Styles. Então, no Wattpad. Então, você já pode ter uma ideia, uma noçãozinha, né, do que está por vir. Porque se você teve um pouco do contato do que era o Wattpad, do que é o Wattpad, né, porque eu não sei, eu não tô muito mais. Mas do que é o Wattpad, você tem uma noçãozinha do que pode ser encontrado lá. Realmente, logo avisando que eu não terminei o livro, porque é uma encheção de saco, logo falando. E aqui pode conter alguns spoilers que, assim, eu acho que esses spoilers vão até te fazer bem, porque você já vai pensar assim, você que queria ler esse livro, coisa que eu não recomendo, você já vai falar assim, desisti. Primeiramente, a gente começa o livro sendo apresentado a Tessa, que é a nossa protagonista, né? E a gente já percebe que ela é uma jovem muito recatada, muito comportada. Ela usa sapatilha, uma coisa que ela falou no livro, que, nossa, sapatilha, que não sei o que. E assim, a gente já percebe que ela é uma pessoa muito recatada, muito comportada, mas depois a gente repara que ela é uma pessoa totalmente chata e sem sal. A Tessa, eu acho que é a protagonista mais chata que eu já li. Eu acho que comparar ela com uma casca de ovo vazia chega a ser uma chamada pejorativa à casca do ovo, porque eu acho que ela é a protagonista mais besta, mais sem noção, mais tosca, otária e burra que eu já vi na minha vida. Ela é uma pessoa totalmente manipulável. Ela não tem nada. Eu acho que não... Na real, eu acho que não tem nenhum personagem que salve nesse livro, né? Tá, vamos continuar, né? Então... Tá, depois de falar isso da Tessa, e ela tá indo pra faculdade dela nova, que então... Então ela tá se preparando, né, pra ir pra faculdade. Ela e a mãe e o namorado dela vão e levam essa pra faculdade. Ela pra o dormitório pra ela conhecer, né. E nesse dormitório onde que ela vai ficar, somos apresentados a Steph, que é a colega de quarto dela, e aos amigos dela, que são o Hardin e os outros que eu não lembrei o nome. Pra mim, caguei, né, não importa, são outros chatos. E aí a gente é apresentado a pessoa mais insuportável de todo o mundo literário, até onde eu conheço, né? Porque o Hardin, ele não tem nada além de ser uma pessoa sem educação. Eu acho que o motivo de existência dele é ser a pessoa mais insuportável possível para os outros, porque ele não é nada além daquela personalidade horrível que quer falar mal dos... Não pode. Se tirar essa personalidade dele, ele entra em colapso e se desintegra, porque ele não é nada. Ele é uma pessoa horrível. Se você vê uma pessoa assim na vida real, você vai simplesmente correr dessa pessoa, vai fazer o possível para ser o mais longe dela possível, porque o Hardin, ele não tem outro propósito a não ser sem educação. E outra, ele não tem noção alguma. Ele simplesmente invade o quarto da Tessa porque ele é amigo da Steph, então ele se vê no controle, no direito de invadir o quarto. Mas só que, né, a Tessa, ela é totalmente burra, porque se ela tivesse denunciado ele, deve ter alguém naquele dormitório que ela poderia ter denunciado, mas ela simplesmente deixa ele invadir o quarto dela do jeito que ela quer e que se dane, não tem nada. Ele devia... Olha,
Eu acho que se ele tomasse um sacode de alguém, eu acho que ele resolveria e perderia esse jeito dele, porque não é possível. Não tem graça esse menino. Se você vê um menino desse, eu corro. Se eu vejo uma pessoa desse jeito, eu falo, gente, que vergonha, é uma chacota esse menino. Como eu disse, a Tessa, ela é uma pessoa muito portada, então ela nunca foi a festas, a bebedeiras, desse tipo, até porque ela não gosta, né? Ela não gosta. Vamos deixar essa parte aqui bem acentuada. Ela não gosta de bebida, ela não gosta de essas coisas. Mas ela é uma pessoa que não tem opinião alguma. E assim que a Steph, a pessoa que ela acabou de conhecer, ela nunca viu aquela menina na vida dela, assim que ela conhece ela, a Steph chama ela pra ir pra uma festa e ela simplesmente vai. Tem um filtro falando assim, gente, essa menina nem conheço, eu vou ir com ela assim. Ela vai. Ela aceita, né? Porque qualquer coisa que botar na cabeça dela, ela vai aceitar, ela vai acatar, vai achar de bom tom, porque não tem um filtro na cabeça dela, não tem alguém que diga pra ela, Tessa, você acha que isso é de bom tom? Assim, ela vai na cabeça dos outros, né? Então, nessa primeira festa, ela já tem uma experiência horrível, porque ela não se identifica com aquilo, né? Porque é uma barulheira, uma bebedeira, alguém vai e despeja ela no quarto, aí ela vai procurar, ai, socorro, eu preciso limpar minha roupa. Aí ela encontra o Radin no quarto com a menina, ela, tchau, vou embora. Vai, ela sai ali na festa, aí dá uma choramingada, volta pra festa. Ela não tem opinião, ela não tem Uber pra chamar, fala assim, aqui, tem como você me levar ali? Pagar alguém, né? Não tem como. Então ela volta pra festa de novo e ela encontra a Steph, que começa a passar mal, então ela procura um lugar pra deixar essa menina, né? Porque ela tá passando mal, ela busca um lugar pra deixar a Steph. E ela vai num quarto, ela joga a menina num quarto ali, elas duas, invade a casa dos outros, né? E depois elas descobrem que esse quarto, na verdade, era do Radin, que, aliás, ele pode invadir o quarto dos outros, mas ninguém pode nem pisar no quarto dele, né? É uma hipocrisia, né? Na minha opinião. O Radin dá um surto com ela, fala, você não pode estar no meu quarto, que não sei o que, minha propriedade, que. Aí a Tessa dá uma chorada, ela sai do quarto, se prende no banheiro, dá uma chorada, liga pro namorado chato dela, fala, que situação, que não sei o que. Aí ela sai do banheiro, e nisso que ela sai do banheiro, o Radin topa com ela, ele olha assim, você tá chorando? Aí ela, não, né? Aí aí o Radin, então, dá um lugar pra ela dormir lá com a Steph, que... Então ele fala, aqui, tem como vocês ficarem nesse quarto aqui, porque ele já colocou a Steph lá, essas coisas, né? Beleza, o dia passa, ela vai com o pensamento de que, nossa, eu nunca mais vou pisar numa festa dessa, que eu não sei o que, eu nunca mais vou pra uma festa idiota. Aí, o que acontece? Passa a semana e no outro final de semana ela vai pra outra festa, porque ela faz a vontade dos outros. Essa festa consegue ser pior, essa segunda festa consegue ser pior do que a primeira. A galera vai fazer, né, um jogo de verdade desafio, que é uma coisa ridícula e infantil, na minha opinião. Verdade desafio é coisa que você faz no 6º ano, não na faculdade. E elas vão lá fazer e aí a galera desafia ela a beber. Lembrando que ela não bebe, ela não bebia. Ela simplesmente bebeu, ela vai na cabeça dos outros, bebeu. Ela se embebeda, fica lá um tempo chorando, que não sei o que. Não chorando, não. Aí ela liga pro namorado dela, bocó, fala, né? Bêbada, doida. Aí o namorado, Tessa, você fez isso? Ela, não, pum, desligou, né? Deixou o menino sem satisfação nenhuma. Mas o namorado dela é um bocó, então também não faço questão desse besta, não. Aí ela vai enrolando lá na festa, enrola. Aí ela resolve dormir. E dormir aonde? Nessa fraternidade, que é onde as festas ocorreram, né? Eu não tô explicando isso pra vocês. Mas nessa fraternidade, que é a festa, que é onde o Radin mora, ela resolve dormir lá. A Tessa é uma pessoa muito racional, né? Porque
simplesmente nisso que ela resolve dormir, ela se tranca num quarto com um desconhecido. Eu acho que assim, tipo, desde quando ela tava bêbada até o tempo que ela resolveu dormir, tinha um tempo. Eu acho que já dava pra ter uma clareada na cabeça dela. Porque eu acho que, eu não sei, eu não tenho noção das coisas. Eu acho que eu sou burra nesse quesito, porque eu não sei que merda que ela tinha na cabeça pra ela achar de bom tom ela dormir, se prender nela, que ela se tranca no quarto com um desconhecido. Uma marmanja velha daquela não ter uma noção de perigo pra se trancar num quarto de desconhecido. Eu acho assim, ela foi criada toda num coisa, numa... Mas não é possível que a mãe dela não tenha falado. Olha só, não se conversa com estranhos, tá? Não se faz... E se ela tiver falado, ela realmente ignora todos os dizeres da mãe dela, porque ela, tudo que parece que a mãe dela ensinou, mesmo, a mãe dela era super protetora, tudo aquilo que a mãe dela ensinou pra ela, some! Porque ela se torna uma idiota, uma burra. Eu não entendo esse livro. Cedo, né, que ela se trancou, ele tenta abusar dela e ela corre do quarto, né, ela acorda no susto, corre do quarto e vai até o Hardin, porque é o único carinha que ela conhece daquela fraternidade, pra você ter noção. Ela só conhece o Hardin daquele lá e tá dormindo no quarto dos outros. E aí o Hardin vai, bota ela pra dentro do quarto e é nesse momento que a gente tem o primeiro beijo desse casal, que não teve química nenhuma. Eles se conheceram em uma semana, ele tratava ela mal pra caramba, ele sempre ficava dando fora. E aí a gente tem esse primeiro beijo dela, aí ela beija ele, né? Ela, comprometida com o namorado Bocó, beija ele. Aí, quando ela lembra que ela tem um namorado Bocó dela, ela... Não, isso não pode acontecer, tchau, tchau, eu não quero mais, não pode acontecer, isso não pode acontecer nunca mais, que não sei o quê. Aí ela dá um jeito e ela vai embora pra casa dela, pra casa no dormitório, né, no caso. Quando ela chega lá, o Hardin já tá lá, né, porque ele simplesmente pegou um carro e foi esperar ela, né. Em vez de levar ela pra lá pro quarto dela, não, ele simplesmente foi e levou ela lá. Voltando a esse namorado bocó dela, né, lembrando, porque às vezes ela lembra dele, né, nem sempre, ele tem uma mania ridícula, porque, tipo, ele é mais novo que ela, né, mas mesmo assim, ele é uma coisa sem noção. Tudo que a Tessa conta pra ele, ele vai e fala com a mãe dela, dedurando ela, e parece que ele é um irmão mais novo, chato, mas tá. Aí ele contou pra mãe da Tessa, aí ela tá numa festa que não sei o que, não sei o que. Aí a mãe e ele resolvem aparecer no quarto dela pra tirar satisfação com ela. Aí o Hardin já tá lá, a mãe da Tessa fica mais nervosa ainda, porque ela já tinha falado pra ela parar de conversar com essa galera, porque, né? E aí eles têm um a mãe dela e ela tem um bate-papo meio passivo-agressivo, né? Que a mãe dela fala, para com isso, toma vergonha nessa sua cara e para de ficar saindo com essa gente, você não faz isso. Ela simplesmente caga, né, pra isso, mas depois eles vão tomar um café e passear, né, naquela área. E a Tessa fica se sentindo mal, né, porque ela simplesmente traiu o namorado dela na noite anterior. Aí tenta ficar mais próxima do namorado delas, pra meio que se desculpar, ela mesma se desculpar, aliviar a consciência pesada dela, e não sei o que. Aí ela tenta, né? Aí tá, depois eles se despedem e a Tessa volta pro dormitório. E o Hardin ainda tá lá perturbando. Ela tenta ignorar ele, vai tirar um cochilo de 20 minutos. Depois desse cochilo de 20 minutos, ela acorda com a intenção de estudar. Ela acorda não, né? Porque ela não conseguiu dormir, né? Nem eu conseguiria com um baita de um esquisito lá no quarto. Não ia conseguir dormir, eu ia sair de lá e arrumar outra coisa pra fazer, né? Mas a Tessa, ela é diferente, né? E aí, quando ela acorda, ela tenta ir estudar, ela vai na mesinha dela, tenta estudar. Só que o Hardin, como eu disse, ele tem um propósito na vida dele, que é irritar os outros, encher o saco dos outros. E aí, ele começa a perturbar ela, começa a atrapalhar ela pra estudar aqui. Daí, então, eles se beijam de novo. Parece que a Tessa esqueceu novamente do namorado bocó dela, que... saiu, tipo, 2 horinhas no máximo, 20 minutos, o namorado dela tava ali, não tá mais, pum, esqueceu.
E aí eles ficam no love. Aí a Steph, que é a, né, colega de quarto dela, chega lá, interrompe eles. Aí a Tessa retoma, né, na consciência dela: gente, eu tenho um namorado, eu não posso fazer isto. Aí o Hardin vai embora, né, porque eles botam o Hardin pra fora, o Hardin vai embora. E a Steph fica perguntando quando essa relação havia começado, como que tava sendo, o que era isso. Aí a Tessa fala: não, isso daí aconteceu, não pode acontecer mais, eu tenho um namorado. Aí a Steph fala: nossa, mas você pode aprender muito com o Hardin, né? No quesito lepo-lepo, né? Você pode aprender muita coisa. A Tessa diz que não, que ela ama o Noah, né? O namorado bocó dela. E que o Hardin, ele é só um idiota, né? Pipipipopopó. E foi aí que eu simplesmente abandonei o livro, porque eu fiquei de saco cheio e eu sabia que ela ia ficar com o Hardin, porque é isso, né? Ela vai ficar com o Hardin, não tem o que aconteça, né? E foi aí que eu simplesmente abandonei o livro, porque eu não tava aguentando mais essa encheção de saco e eu já sabia que ela ia ficar com o Hardin, que é a relação mais sem química possível desse livro. Não tem química alguma. E aí eu simplesmente desisti e pesquisei um resumo da história. Então a resenha que eu li foi da Elise G. Lima, que publicou no dia 5 de janeiro de 2019 no site Apreciando no Leitura. Eu não sei se é um site ou um blog. Vocês pesquisem aí, que eu acho muito interessante. Eu acho direta o que ela diz, né? E aí o livro, como ela disse, se torna uma grande repetição de um ciclo do Hardin ser grosseiro com ela dá uma choradinha e eles se beijam em love. E ela não termina com o namorado bocó dela, fica fazendo ele de besta, porque ela fica com o Hardin e esquece, aí o namorado bocó dela tá ali, aí ela fica brincando de bobo, né? Normal. E no final eles mostram que toda essa relação do Hardin com a Tessa, na verdade, foi uma aposta que ele fez com os amigos para tirar a virgindade dela. Que livro legal, né? Que romance bonito, né? Que romance bonito. Eu abandonei esse livro nos 14% e eu me recuso a acreditar que tem gente que realmente lê esse livro porque gosta, porque eu acho assim uma coisa meio esquisita, né? Eu acho que recomendo terapia, né? Mas enfim, não percam sua sanidade lendo um livro ruim que nem esse, né? Uma história horrível, tóxica do início ao fim. Eu fiquei preocupadíssima com a escritora desse livro, que achou de bom tom, né? Não sei, né? Às vezes é uma criança que estava escrevendo isso, porque, né, no Wattpad tem dessas. Mas, enfim, o pouco que eu li, eu não gostei nada do livro. Foi um livro chato, a escrita era chata, que não sei o que, tudo era chato nesse livro, né? Eu não sei se foi porque eu comecei a ler ele já com esse pensamento de que é um livro ruim, eu preciso confirmar se é um livro ruim, ou se realmente é isso tudo ruim mesmo, né? Enfim, não gostei de nada nesse livro, porque todo mundo é lelé da cabeça. Não gostei, não consegui me aproximar de nenhum personagem falar: esse daqui é legal, esse daqui salva. Não, nenhum. Então, espero que tenham gostado desse BookTalk. Eu vou tentar ler o próximo livro até o final. E se você tiver algum livro que você queira que eu leia, que eu comente aqui, pode deixar nos comentários. Então, até a próxima. Beijo.